Olá, agregadores! Eu sou Graziele Mello e hoje mais um episódio do nosso Pode Agregar. Estou muito feliz, é um episódio muito especial. A gente vai falar de Flamengo e empreendedorismo. Gente, hoje eu estou com um convidado especial, Alan Martins, meu amigo da S1 Live e meu digníssimo esposo, Vinícius Mota. A gente vai ter um papo bem bacana, bem gostoso e bem legal. Quero que vocês acompanhem até o final. Alan, obrigada por você ter vindo. É uma honra para mim poder receber você. Somos amigos há muitos anos, fizemos faculdade juntos, né, Alan? Verdade. E eu fico muito feliz de você ter colocado um tempinho aí na sua agenda para poder me receber aqui, para poder vir até aqui e conversar com a gente um pouquinho. Alan arrasta aí mais de 10 milhões de torcedores rubro-negros e também quem não é rubro-negro, né, gente? A gente sabe que tem, né, Alan? Os anti-flamenguistas. Os anti-flamenguistas. E é importante porque essas pessoas também precisam, né, gente, ouvir, saber o que está acontecendo dentro do Flamengo. Elas precisam também entender o que esse time tão maravilhoso, que cresceu bastante, hoje uma empresa, a gente pode dizer que o Flamengo hoje ele é uma empresa desejável no mercado, não é mesmo? E eu gostaria de começar já esse episódio falando sobre mídia independente, nada mais, nada menos do que você hoje, que é a cara do Flamengo aí nas mídias sociais, poder falar um pouquinho pra gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse programa. Mas, Grazi, que prazer, cara. Um prazer muito grande estar aqui. Você que é uma grande amiga, uma grande empreendedora. Um exemplo, né, para mim, para quem te segue, para quem conhece o teu trabalho. Vini, prazerzaço estar aqui, cara. E o nome, cara, do programa já é muito sugestivo, né? Pode Agregar. Já é uma realidade. Sim. E pelo que eu conheço, em termos de empreendedorismo e gestão, realmente já pode agregar. Porque você já começa com um tema extremamente polêmico, né? Porque Sim. que mudou a realidade não só do esporte, mas como também da comunicação e até do jornalismo de um modo geral, de maneira macro, né? Então a gente já começa aqui agregando com esse tema, porque é a nova mentalidade hoje do esporte, da comunicação, do jornalismo, essa migração para as mídias independentes. E aí os principais nomes do esporte e da comunicação estão migrando da TV, do rádio, os principais nomes consagrados. Eu posso citar alguns exemplos aqui, Sim. como José Carlos Araújo, o Garotinho, que hoje tem até um podcast dele muito conhecido, como o próprio Mauro César Pereira, que faz parte hoje do nosso elenco da S1 Live, também tem a sua mídia, seu próprio canal, João Guilherme, narrador, e outros muitos exemplos, Grazi, que hoje eles enxergaram a possibilidade de falar com mais liberdade. Aquela famosa liberdade de expressão que a gente aprende tanto na faculdade, é colocada em prática hoje. E quando se fala de Flamengo, Grazi, a gente fala de uma explosão de sentimentos, de mídia, de alcance, de público-alvo, para qualquer segmento. Por exemplo, a galera que está assistindo nesse momento Pode Agregar e é rubro-negro, já tem que se inscrever agora, porque são temas de gestão, mas que vai ter muito a ver com o Flamengo. Sim, com certeza. Se inscreva, siga, compartilhe, deixe já seu comentário aqui, porque é muito importante para o programa. E de antemão, mudou o Vini. O Vini que tem muita propriedade também para falar disso. Ele falou, ele estava ali amolando o facão antes, ele falou, Alan, hoje eu te pego na curva, então eu estou esperando. Ele estava esperando esse momento, Alan, vou falar para você. Ele está se preparando há um tempo e confesso que eu estou um pouco receoso, mas não tem problema não. Não, nós somos amigos, a gente vai pegar leve com você hoje aqui. Mas de uma maneira geral, Vini, em termos de gestão, Grazi, quando eu falo que mudou o mercado da comunicação às mídias independentes, é porque mudou em todos os sentidos. O cara que antes ele falava para um canal, Vini, ele se limitava às condições daquele canal. Eu posso falar aqui abertamente o nome, a Globo. Sim. Muitos jornalistas que saíram da Globo saíram falando, pô, na Globo eu não poderia falar tal coisa, eu não poderia expor, por exemplo, a minha opinião política. Hoje eles têm liberdade de expressão, né? Eles podem falar aquilo que eles realmente sentem, se conectar mais com o público, né? Fora escolher também, né? A emissora que pode falar, né? Quando pode falar, tem um contrato, tempo de contrato, né? Em que a pessoa fica um determinado período sem poder se pronunciar, né? Em virtude desse contrato com a emissora. Exatamente, e foi bom você ter falado nisso, até porque o principal disso é que, além da liberdade de expressão, o cara entra no âmbito do empreendedorismo.
Sim. Parou para pensar nisso? Que antes Sim. ele era um contratado, simplesmente um contratado, e se baseava na cultura organizacional de uma emissora que fosse. A partir daí, peraí, eu preciso virar um CNPJ. Ele vira um empresário. É isso. Quer um outro exemplo disso? Eu. Sim, Você conheceu minha trajetória. sim. Né? Eu posso até pegar um gancho, se você me permitir. Lógico. O meu início, como é que foi, Grazi? Para eu chegar nesse ponto hoje, de você poder falar que a gente movimenta, tanto eu quanto a S1 Live, né? Nós juntos movimentamos mais de 10 milhões de pessoas por mês. Sim. Quando eu tive essa ideia, eu tive que dar um passo atrás para ganhar impulso e dar um salto. Vou contar um case de sucesso que eu espero que motive as pessoas para saber que nada é impossível. Você é um case de sucesso que está aqui na minha frente, eu conheço a tua história. E é por isso que eu chamei você, porque a gente sabe quanto a gente agrega na vida das pessoas. Sim. O trabalho que a gente faz com seriedade, o quanto nós somos dedicados. E eu vi tua trajetória, eu vi teu crescimento, eu curti, eu comentei, eu falei, amigo, eu tô ali, eu tô torcendo por você. Eu vejo o quanto você é dedicado com o teu trabalho, o quanto você vive literalmente teu final de semana, teu feriado. Você vive e acorda pensando no Flamengo. Pensando nos torcedores, como você vai comunicar bem para esses torcedores, como você vai trazer notícia verdadeira para esses torcedores. E o principal fator é o caráter profissional. Exato. Você lida com a comunicação, pô, eu lido com flamenguistas, cara. Flamenguista, a última coisa que você pode esperar é unanimidade. Ninguém vai concordar comigo, ou 50% vai concordar e 50% não vai concordar. Flamengo parte perde, também. eu vou apanhar nas redes sociais. Se eu falar bem de fulano, de um jogador... Exemplo, o Gabriel Barbosa. Se eu falar bem do Gabigol, eu apanho. E se eu falar mal, também eu apanho. Verdade. Mas o cara forma, já é polêmico, né, gente? Ele é polêmico por natureza, cara. Se eu abrir o programa aqui fazendo aquele símbolo dele aqui, vai ter um montão de gente me xingando. É natural. Isso eu já estou acostumado, habituado. Mas a questão onde eu quero chegar é que você, quando mobiliza toda essa gama de pessoas, essa diversidade, porque o Flamengo é diversidade. Sim. Você falando de Flamengo, hoje, eu acredito que pela primeira vez o Pode Agregar vai estar entrando nas vielas, nas comunidades, mas também vai estar no alto escalão, vão ter pessoas da alta, vai ter pessoas de classe média, vai ter a pessoa que não tem um poder aquisitivo, porque é Flamengo. Não, mas o objetivo do Pode Agregar é exatamente isso, atingir, pegar aquele profissional, entender o que ele faz, conhecer a história dele, como ele agrega na vida das pessoas. Todos nós agregamos na vida de alguém em um determinado momento. De alguma forma. De alguma forma. Então, a ideia desse canal é poder falar hoje dessa marca tão forte, como ela se transformou ao longo dos anos, através da sua gestão. Então, é sobre isso, é sobre as pessoas entenderem que, além de um time do coração, existe uma marca. Existe uma empresa e existem pessoas que são pessoas que precisam dessa marca, são pessoas humildes que trabalham por trás dessa marca. Não somente a diretoria, né, os jogadores, que são o glamour, né, do Flamengo, mas as pessoas que fazem todo esse glamour acontecer. É sobre isso, é sobre empreendedorismo. Sim, sim. Inclusive, o Flamengo hoje, ao mesmo tempo que ele é uma marca estabelecida em termos de gestão ou falta de gestão, para muitos, o Flamengo, de fato, ele cresceu nos últimos anos e isso é algo que a gente não pode... É notório, né? Em todos os sentidos, houve um crescimento muito latente. Você pode questionar a performance. Mas já parou para pensar, se a gente trouxer uma ramificação do nome Flamengo, vamos falar de empreendedorismo? E eu vou voltar para falar também o meu início ali, meu case ali, porque eu já volto ali, porque eu acho que é o gancho bom. Se você pegar essa ramificação, quantas pessoas hoje vivem do Flamengo indiretamente? Muita gente. A mídia independente hoje, quantas famílias são alimentadas pela mídia independente? Quantas pessoas hoje aprendem na prática o empreendedorismo por meio dessa via da mídia independente? Dessa mídia que hoje é a maior que tem. Está maior do que TV, do que rádio, do que tudo. E para pegar esse gancho e falar, eu, por exemplo, que a Grazi conhece a minha qualificação, nós estudamos juntos e tal. Tá certo que ela ficou rica, eu continuei pobre, mas não tem problema não. Isso aí não vem ao caso, não. A pessoa, quando é rica, queria até que focalizasse nela ali. Olha como é que a pele brilha diferente, gente. É verdade. É uma empresária de sucesso. Ô, Jesus, obrigado. Aí a questão toda é a seguinte. Grazi, quando eu terminei a faculdade e tal, e eu
comecei a vislumbrar 1000 coisas. A gente sai da faculdade voando, né? Falou, pô, vou arrebentar, cheio de vou voar. ideias, né? Vou ser o empreendedor e tal. Eu vi que eu tinha um cargo de gestão numa empresa, onde ali tinha o dono da empresa, tinha um gestor geral e abaixo era eu ali que tomava as decisões, criador de processos, sabe da facilidade que eu tenho para criar, para elaborar, para colocar em prática, o PDCA, né, que a gente conhece tão bem. E a questão toda é que chegou num determinado momento que eu falei, peraí, quanto vale a minha qualidade de vida? Peraí, quanto de tempo eu estou perdendo ou investindo em prol de um todo, mas eu estou deixando a minha qualidade de vida de lado. O que eu posso fazer para a primeira vez na minha vida fazer algo que eu amo e rentabilizar com isso e dar uma qualidade de vida à minha família e aos meus filhos? Foi quando entrou na minha vida a ideia da mídia independente. Eu vou pegar um gancho muito rápido aqui, que é muito legal as pessoas saberem. O Adílio, que é ídolo, campeão do mundo, não vai chorar, não. Fala de Adílio, ele já começa a chorar. Eu fico emocionado. O Adílio um dos grandes, né? Um dos maiores da história, acabou de falecer aí, inclusive, né, os sentimentos da família aí do Adílio. A questão toda, eu estava nessa empresa, né, trabalhando, fazendo gestão, e eu trabalhava num contrato que era a Gávea, né? Eu adorava ir lá, inclusive, por causa da paixão que eu tenho ao clube e tal. Estava almoçando, chega um senhor, Grazi, bate aqui no meu ombro, e fala assim, pô, porque tá cheio ali, posso almoçar aqui? Eu, sem olhar quem era, eu falei, pode. Quando sentou, era o próprio Adílio. Que sentou, aí ele falou, tem problema em almoçar? Eu falei, não, você pode comer meu bife e beber minha Coca-Cola, se você quiser. Você que honra estar sentado aí do teu lado. Doido, cara. Aí ele começou... Se não tivesse cadeira pra você sentar, eu levantar e deixava você sentar. Faz o que eu falei, quer que eu te dê na boca a comida, Adílio? Pô, você tá doido, ídolo máximo. E aí o que aconteceu, Grazi? As coisas acontecem assim também. Você sabe também que, independente de religião, eu sou um cara que tem muita fé. Sim, sim. Então eu coloco tudo nas mãos de um criador e cada um com a sua religião, né? Eu respeito a todas, mas eu coloco tudo na minha vida assim. Sim. E aí eu vinha pedindo sabedoria. O melhor dos pedidos. Eu também fiz esse pedido, sabedoria. Não pedi dinheiro não, pedi sabedoria. Acho que é a melhor coisa que você tem, é pedir sabedoria e resiliência. Tô aprendendo que eu tenho que pedir também resiliência. Então, quando você pede sabedoria, as coisas vão acontecendo aos poucos. E assim, acredito também, Alan, parafraseando isso daí, que Deus, ele coloca, né, anjos em forma de pessoas. Porque o teu caminho já estava traçado. Você já amava o Flamengo. E fazer o que a comunicação. E a comunicação, porque você sempre foi muito comunicativo, você é jornalista. A gente fez aí uma pós-graduação juntos e você se destacava pela sua comunicação, mas seu caminho já estava traçado. Você só precisava encontrar o caminho e as pessoas certas. Sim, e vale ressaltar aqui, até pegando um gancho, que eu só passei por essa pós que eu era da sala da Grazi e eu colava dela direto. Mas isso não é, cara. Gente, isso não é verdade. Olha, não acreditem no Alan, que esse cara é muito inteligente. O Adílio, ele me olhou, conversando com ele, sobre vários temas, não falando só sobre o Flamengo. Ele me olhou, parou assim e falou, com aquela simplicidade peculiar dele, a humildade dele, você tem que trabalhar com aquele negócio que fala, cara, com microfone. Eu falei, o quê? Palestras? Ele, não. Entrevistando os outros, cara. Eu falei, repórter? Ele, você tem que ser um repórter, você tem que ser um jornalista. Caramba, que legal. Caramba, velho. Aí aquilo me deu um estalo, mas eu estava vinculado a uma empresa. Eu falei, não posso largar agora tudo, como é que eu vou fazer para viver disso? A gente Grazi, dá um medo, né? A semente foi plantada. Sim. E aí o que aconteceu, Vini? Eu comecei a pensar naquilo diariamente. Um dia eu acordei e o meu filho ficou no computador até a tarde, estava deitado no sofá, esticadão, e eu vi um moleque tão grande que eu falei, quem é aquele homem na minha sala? Eu olhei, eu não tinha reconhecido. Passava tanto tempo trabalhando, cara, na empresa, que eu olhei pro cara e falei, caramba, meu filho é quase um adulto, velho. Meu Deus do céu, o que eu perdi? Aí eu pensei, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Nesse dia, eu determinei, cheguei na empresa, conversei com o presidente nosso lá, com o CEO da empresa, falei, cara, eu amo vocês, eu amo tudo que eu faço aqui. Mas eu preciso me presentear. Eu não quero passar por essa terra sem, de fato, fazer o que eu amo. É diferente quando a gente faz o que a gente ama. Eu ia falar isso agora. Você se identifica com tudo isso que eu estou falando. Porque eu lembro do brilho dos seus olhos quando você falou até me emociono. Que ia começar a agrega. Que eu falei, pô, Grazi, sério? E eu larguei tudo, né? Largou tudo, assim como eu também.
né? Larguei tudo. Vou voltar a falar. A única diferença hoje é que na conta de um tem 5 milhões e 800, né, Grazi? Uma vez, o último extrato. Mas aí a questão foi, ele falou isso pra mim, não saiu mais do meu DNA. Ficou. Eu saí da empresa. Mas e aí, como é que paga as contas? Para começar, você sem engajamento nenhum. Essa época nem vocês sabiam que eu estava falando de Flamengo? Sim, não. Verdade. Ninguém sabia. Eu tinha 2 curtidas e eu acho que era uma minha própria e uma da minha mãe, velho. Quando ela lembrava a hora. Só que a questão toda é, isso me emociona muito também. Por quê? Deus colocou esse anjo que você falou na minha vida. Ele abriu as portas, porque a gente precisa disso. E que anjo, né? Você Que foi, anjo. você foi separado. Privilegiado. Privilegiado. O que aconteceu, Vini? Eu saí de lá. Eu tinha um bom carro, você lembra? Eu vendi meu carro, comprei um carrinho popular e falei, eu vou precisar sangrar, eu tenho que dar um passo atrás. Comprei um carro popular, botei no Uber. Como que eu fiz para chegar onde eu tô hoje, Grazi? Eu lembro que você estava no Uber. Você lembra disso? Lembro que a gente conversou, eu liguei pra você. E como é que você tá, amigo? E você falou, Grazi, tô no Uber. Eu falei, caramba, Alan, você tem muito estudo, você é muito mais do que isso. Não sei se você vai lembrar. Lembro, exatamente. Falei, como você se comunica, como você é um cara inteligente, né? Você sempre teve essa força, essa garra de querer fazer alguma coisa, mas você estava perdido, você ainda não sabia o que você ia fazer. Exatamente. Você já foi segurança do trabalho, que eu conheço a tua história. Técnico, segurança do trabalho, Exato. vendedor, muitos anos de Casas Bahia. Então, quando eu fui para o Uber, qual era? Porque a motivação para mim é o motivo que te leva a tomar uma ação. Sim. E a palavra vida para mim tem um V de vitória logo no início, mas o resto é tudo ida. Então você tem que ir rumo à tua vitória. Se ficar no ostracismo, a coisa não acontece. Eu precisava ousar. E era em prol de uma boa causa. E a maior causa da minha vida, que não era ser rico, não era ser bem-sucedido, era ser feliz. Acho que é o que importa, né? Ter qualidade de vida e honrar a minha família. Só que eu não sabia que Deus seria tão gigante na minha vida. Por quê, Grazi? Eu comecei a rodar no Uber na madrugada para poder ter tempo durante os dias de entrevistar, porque o Adílio cumpriu a palavra dele, porque eu perguntei para ele, Adílio, nesse dia do almoço, Adílio, quem me daria entrevista, Adílio? Ninguém me conhece. Ele falou, eu. Caramba. Nossa, você já foi com o pé na porta. No braço. Verdade. Coisa linda. E aí, ali ele começou, ele abriu essa porta para mim, eu entrevistei o Adílio, do Adílio eu entrevistei o Lico, o Tito, o Moser, e aí recebi um contato do Zico. E aí, Vinícius, o que você acha? O Vinícius é apaixonado pelo né? Zico. Daí, pelo amor de É Deus. um ídolo pra ele. É o maior time da história do Flamengo, pô. Rapaz, E o Zico me você desarranjou todo ter quando a me ligou, honra de Grazi. você Imagino. entrevistar esses caras é uma coisa assim, surreal. É, assim, não tem nem o que dizer, né? Não tem nem palavras, né? Porque todo mundo com certeza queria estar no teu lugar naquele momento ali. Depois Você de ter que começar terminou, né? Porque até fazer, eu não queria estar no meu lugar, não. Porque foi punk, Grazi. É uma pressão muito grande, sabe? Porque são caras gigantes, né, Vini? São caras assim, pra quem é flamenguista, quem tá acompanhando aí que é rubro-negro, sabe. São exemplo também de família, né, gente? De vida, Daquilo que Dom. você falou de honra, de honrar a O família. verdadeiro ídolo, que hoje Exato. se perdeu. É. Difícil você idolatrar alguém hoje e falar, pô, o cara é em número, gênero e grau ídolo. Na questão da idolatria do profissionalismo, né? Costumo sempre ressaltar sobre isso. Eu respeito todas a fé que a gente tem, mas eu costumo dizer que eu sempre idolatro o Criador. Então, eu também admiro muito aquela pessoa que é empreendedora nata, seja na atividade que ela vem exercer, não somente como um CNPJ, mas muitas vezes o cara nem tem CNPJ, ele está ali na função dele, mas ele já é um líder. Ele já é um empreendedor, ele arrasta multidões. E esses caras que você comentou são exemplos natos de pessoas que são empreendedoras de vida. Traz uma lição para você. Tem um feeling, te olhou, te viu, te enxergou e te deu com toda a humildade, oportunidade. Palavra toca cérebro, coração toca coração. Exatamente. Isso O é cara muito pode ser o profundo. mais eloquente da vida. Ele vai conseguir fazer pessoas assimilarem, seguirem, que hoje o negócio é ganhar o like e ter o seguidor. Mas e na vida real quem te segue? E quando você está offline, quem estende a mão para você? É muito difícil. Principalmente difícil. no mundo empresarial. A gente difícil. costuma sempre falar, né, Vinícius, que a gente se sente um pouco solitário. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, que o empreendedor, quem se destaca,
Você tá ali, tá nos holofotes. Mas você, com você mesmo, muitas vezes você se sente solitário. Você se sente sozinho. E quando você se destaca, começa a vir os problemas, né? Então você tem que ter muita resiliência, muito controle emocional para lidar com o empreendedorismo. Por isso que quando a gente criou esse canal aqui, a gente queria mostrar realmente essa realidade. Como que o cara agrega, porque às vezes as pessoas só veem o glamour. Exatamente. Elas não conhecem a história. O lado humano da coisa. Isso, hoje as pessoas te veem formação. arrastando aí milhões de seguidores, um assunto muito relevante. O brasileiro ama o futebol, mas por trás do futebol tem uma empresa, por trás dessa empresa tem alguém que está falando com amor, com paixão. Imagina chegar nesse nível, né, de arrastar milhões de pessoas por conta de uma marca. Isso é muito importante. Como você estava falando das mídias sociais, a Agrega Consultoria do Brasil, outrora, não estava nas redes sociais, também já falei sobre isso. Existia um paradigma muito grande, a gente estava tentando se adequar, somos uma empresa que faz cobrança. Então, para você se expor dessa maneira, então a gente tinha tanta história para contar, tanto case de sucesso, tantas empresas no lucro real desse país que acreditam na Agrega. Uma história de 20 anos que eu tenho de mercado. Quando a gente se conheceu, eu estava saindo, estava em transição da minha carreira e ganhei um curso de coach. Muito mais dúvidas do que certezas. Muito mais dúvidas. Você lembra que eu tinha crises de choro, eu vou largar meu emprego, eu ganho relativamente bem, eu tenho uma família. Então, o Vinícius me apoiou bastante naquele período. Sim. E naquele curso de coach, nosso famoso professor Antônio, um mestre. Antônio Linhares, é esse? Antônio Linhares, nosso professor. Monstro. Maravilhoso. Monstro. E aí ele me convidou, acredito que naquele momento ele foi um anjo. Sim. Ele foi um anjo na minha vida, porque ele falou assim, Grazi, tudo a ver, eu quero te levar lá. Eu fui. E aí tinha lá um sorteio de coach. Eu falei, poxa, eu não tenho condições de pagar isso agora. Nunca te pedi nada em sorteio, Papai do Céu, mas me ajuda aí. E consegui. Tinha mais de 500 pessoas, eu consegui ganhar aquele curso. Foi aí que a minha cabeça pirou. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer o que eu amo da forma que eu acredito, do meu jeito. Não desmerecendo a minha experiência passada, mas eu acredito que tudo que a gente passa é experiência e a gente acaba melhorando o processo. E que tudo é processo, né? Empreender é processo, lidar com pessoas é processo, se apresentar e falar de uma grande marca. Acredito que, como você falou, deu um frio na barriga lá com o Zico, né? Você chegar perto de um ídolo, de um cara que tem uma relevância gigantesca no mercado. Como é que foi isso, Alan? Você teve aquele frio na barriga, mas como você conduziu? Eu sei que você tem um talento gigante, mas como que você conduziu isso? Cara, na realidade, eu não sei te responder exatamente o que aconteceu ali. Foi algo sobrenatural, mais uma vez, que aconteceu na minha vida, porque eu fiz as perguntas certas, cara. Graças a Deus, eu me estabeleci com esses caras. Depois, obviamente, vieram as entrevistas mais polêmicas que também... Foi do Bruno, né? O goleiro Bruno. Pô, não sei porquê, sinceramente, eu não tô falando aqui, né? Não tô sendo um demagogo, não, mas o Bruno saiu da reclusão dele e um empresário da ocasião me ligou e falou, você tem que entrevistar o Bruno. Eu falei, meu Deus, por quê, Caramba, gente? Que legal. Por que eu não sei. Mas eu entrevistei o Bruno, pensei muito antes. Você já estava fazendo história, né? Você não sabia. Eu acho que até ali a tua ficha ainda não tinha caído. Eu sei dizer que nessa entrevista que eu fiz nessas entrevistas com o pessoal de 81, do título mundial, eu criei uma certa relevância no mercado, mas o Bruno foi o divisor de águas. Porque o Bruno dividiu em 50-50. Porque as pessoas, 50%. O cara está começando uma carreira na comunicação, está entrevistando um cara que realmente foi atleta, mas 50% começou a achar o seguinte, o cara está entrevistando um feminicida, um assassino, porque muita gente imputou, né? A questão, não vou entrar nessa questão, né, criminal, jurídica, mas a questão é que houve um crime bárbaro realmente e ninguém disse que não houve, né? Só que na realidade eu estava me tornando um jornalista esportivo, então eu tinha que... O cara vai falar que ele não foi goleiro do Flamengo? Não. Ele foi goleiro do Flamengo, ele foi capitão do título. Do profissionalismo dele, não da vida pessoal. Me limitei ao futebol. E um grande goleiro, por sinal, né? Na minha opinião, tecnicamente falando, grande goleiro. Um dos maiores da história.
na minha opinião. Para mim, assim, teria a entrada fácil ali no mercado europeu, assim. Já tinha pré-contrato assinado. Após ali 2009, já tinha pré-contrato assinado comigo. Ganhou aquele título como ganhou, ele com a relevância, foi um cara muito ativo naquela campanha. Capitão do time. Capitão, um dos melhores, com certeza foi o cara que motivava o vestiário, né, que fazia os caras acreditarem que dava para chegar. Ele era um líder. E chegaram. Um verdadeiro líder dentro daquele time. Verdadeiro. A liderança, por exemplo, que falta no time do Flamengo de hoje. Concorda comigo, Vini? Muito. Se tem um doido desse que bate na mesa e tal, porque às vezes tem que ter graça. Tem que ser muito humano. A gente sabe disso tudo. Na teoria é perfeito. Mas no momento de fogo tem que ter alguém que... Exato. A gente vê muito isso nas redes sociais. Muitas vezes a gente comenta sobre isso, nós que somos líderes. A gente utiliza muitas estratégias do Flamengo. Por isso que a gente achou muito oportuno te chamar, não somente pela nossa amizade, mas pela tua trajetória que a gente acompanha. Então a gente tem uma conexão muito forte com a sua pessoa, Alain, e também com o time, por conta do Vinícius ser aí, flamenguista roxo. E ele usa muito, né? O Vinícius pode falar um pouquinho melhor. Ele utiliza muitas estratégias que o Flamengo utilizou ao longo dos anos. A gente coloca muito como exemplo uma marca que hoje ela é desejada. Muitas empresas relevantes nesse país que fazem total diferença para o nosso PIB brasileiro. A gente sempre gosta de falar de PIB aqui, né, gente? A gente sempre gosta de falar de empresa. Brigam para ter a sua marca na blusa do Flamengo. Então, muitas vezes você utiliza isso lá e dá muito certo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso aqui. Sim, porque como eu costumo dizer, né, o Flamengo hoje ele é uma marca mundial. No Brasil, sem sombra de dúvidas. E qual empresa hoje que tem como objetivo alcançar um determinado crescimento no mercado, alcançar um determinado destaque, que não tem como objetivo, como uma estratégia, estar na camisa do Flamengo? Inclusive, recentemente eu vi uma entrevista do CEO de uma das empresas, né, que esteve na blusa do Flamengo por um determinado período. Hoje não se encontra mais, mas já esteve, que a partir do momento em que colocou a marca da empresa dele na camisa do Flamengo, a empresa teve um crescimento absurdo e que eles, na verdade, eles não estavam preparados para esse crescimento. Então, é o que a gente costuma dizer. A gente tem, às vezes a gente brinca com o sonho da Agrega se tornar tão grande para um dia a gente ter, quem sabe, uma oportunidade dessa. A gente chegou na Porsche, né, esse ano. Então a gente sonha já é o passe já caminhando devagarzinho, né, que a gente sabe também que a Porsche também é uma marca super relevante no mercado, uma marca mundial. Então a gente pode sim, de passo em passo, chegar ali, quem sabe um dia, né, tá ali no Flamengo também, não vou dizer propriamente dito, na camisa, né, mas pelo menos ali fazendo parte dos bastidores do clube, né. Então, eu posso, de repente, ajudar alguma coisa em termos de contatos, né, coisa todo mundo ali nos bastidores e não posso garantir que vocês vão ganhar, mas chegar a quem faz esse processo, eu posso tentar ajudar a Agrega, até porque eu acho que você já tem envergadura hoje, em termos de credibilidade, a Agrega para almejar esses voos. Eu costumo dizer que a credibilidade ela é tudo no negócio. Sim. Hoje a nossa empresa ela tem grandes marcas, como eu citei, que falam da Agrega, que fazem questão, que conhecem como pessoa, como ser humano. Por isso que a gente tem o Agrega Experience, a gente leva o cliente, a gente está muito próximo do cliente. A gente fez todo um planejamento financeiro para chegar nesse nível também. Nós capitalizamos os nossos aportes, tivemos toda uma gestão financeira, uma mudança de paradigma dentro do conceito que a gente tinha de gestão. E a gente se inspirou muito de verdade no Flamengo, por conta desse amor, desse carinho que o Vinícius tem pelo clube, pela marca. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o planejamento financeiro, dessa virada de chave do Flamengo, desse desejo. Vou dizer que o Flamengo hoje ele é um desejo para grandes empresários relevantes que a gente admira, que a gente tem como mentor de vida, que a gente gostaria de estar ali, lado a lado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Começo falando aqui e vai abrir uma polêmica, Vini. Você fica à vontade para me interromper e trazer temas também, porque eu sei que você conhece bem também. O Flamengo talvez seja, nisso que vocês falaram, essa identificação visual, essa paixão, a raça, amor e a paixão, né? Seja o maior do mundo hoje. Sim. Acho que ninguém fomenta isso com mais naturalidade do que o Flamengo. Quando eu falo naturalidade, é pautado no seguinte:
nós sabemos do poderio de fogo, esse poderio bélico que o Flamengo tem. Mas, ao mesmo tempo, é tudo pautado no amor do torcedor rubro-negro e principalmente no que consegue tocar nas pessoas que torcem. O Flamengo, de qualquer maneira, mobiliza tudo. O que torce para o Flamengo faz pelo amor e o que torce contra termina consumindo pela raiva, pela rivalidade, por tudo que mobiliza. Nenhum outro clube no mundo consegue essa mobilização que o Flamengo tem de forma tão eficiente e natural e clara. Partindo desse pressuposto, eu posso garantir a vocês o seguinte: o Flamengo, Grazi, com isso tudo, não aproveita 10% do potencial que tem. Verdade. Aí entra no sentido do seguinte... Você fala de processos? Eu falo de processos internos, administrativos, financeiros, mesmo com a passagem do senhor Eduardo Bandeira de Mello, que colocou a casa em ordem e deu um princípio básico estrutural financeiro administrativo. Estruturou, botou o Flamengo com cara de empresa, vamos falar assim, para a galera entender bem? Sim, exato. Botou o Flamengo com cara de empresa. E aí, sim, houve uma captação maior, mais parceiros começaram a surgir. Recursos financeiros, óbvio. Obviamente. Com contas a receber sadio. Mas o Flamengo nos bastidores é amador. Caramba, que polêmica. E aí? A gestão do Flamengo hoje, eu posso falar isso com propriedade e sem medo, porque eu sempre falo isso. Quem quiser rebater, rebata. Como já parou diretor do Flamengo lá na porta do meu podcast, após o término, eu quero te explicar. Me explicou tudinho, eu falei, continuo com a minha tese. E aí, meu amigo, a questão é a seguinte, Vini. O que o Flamengo precisaria hoje, Grazi? É ano de eleição no Flamengo. Dezembro muda a presidência. Quer ver, Grazi? Cultura organizacional, clima organizacional. Lembra disso que a gente... Hoje você vive isso, mas a gente estudou muito isso, né? Toda hora tem que manter o clima organizacional na nossa casa, lá na Grega. E não é fácil, Alan. Toda hora tem que mexer. Toda hora. O Flamengo muda a cultura organizacional, é tão falho nos processos internos, que não precisa mudar um diretor para mudar a cultura organizacional. Basta mudar um treinador. É mentira? Verdade treinador absoluta. Que seria o símbolo maior do clima organizacional, ele muda a cultura do clube inteira. Hoje, por exemplo, se vender mais do que vendeu a semana passada, não é por causa da diretoria e da gestão, é por causa da entrada de um novo treinador, que mudou a postura, a camisa vende mais, a marca vende mais, o mercado em si aquece automaticamente, porque quando se trata do mundo empresarial, Grazi, você sabe melhor do que ninguém disso, é uma luta da emoção contra a razão o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque o líder ele também tem que ter um controle emocional muito grande, ele não pode passar suas emoções, ele pode até passar, mas ele tem que ter um controle. Na verdade, você vive como se fosse um artista o tempo inteiro, você está ali interpretando, né? Então, isso é muito difícil, porque as pessoas não conseguem ver você como ser humano, conseguem ver você como líder, como chefe, como professor, como eles dizem, né? Exatamente. Então, assim, você é um exemplo. Então, você não pode se desestruturar. Então, por esse motivo... E como gerir uma explosão emocional do tamanho do Flamengo? Que é emoção. Flamengo é emoção, Vini. Verdade. Certamente é muito difícil. Você sorriu e chorou a vida inteira por causa de Flamengo e você não ganhou um centavo por isso. É. Você Como é pagou. que os caras conseguem... Não, muitas vezes eu me pergunto como que uma marca consegue fazer um homem, pai de família, chorar, gritar, bater na... Porque eu tenho isso dentro de casa, gente. Eu tenho isso dentro de casa. Ele fica maluco, anda para um lado, anda para o outro, xinga. Eu falo, gente, calma. Coração bate forte. Eu falo, pelo amor de Deus. Um exemplo para mim, isso? quando você tocou nesse assunto da questão do misto de emoções, né? Quando você vê o Flamengo ali jogando e tudo mais, o que me vem à cabeça é a questão lá de 2019, lá em Lima, em que a gente viu o Júlio César, um dos maiores ídolos também da história do Flamengo, passou mal e caiu na arquibancada. E só que assim, o cara já viveu aquele dali, o cara foi um grande atleta, jogou no clube, jogou em diversas equipes europeias, seleção brasileira, e você viu ali, o cara ali caindo ali como se ele fosse uma pessoa comum, como qualquer outra. Mas o Flamengo já criou uma cultura, né? Sim. Essa cultura de raça, amor e paixão. E tratando do planejar, verificar, checar e agir, o Flamengo inverte o PDCA, ele começa pelo A sempre por causa da emoção. O Flamengo age. Depois que ele agiu, ele vai observar o que falhou no planejamento.
E aí, Vini, tem que entrar na parte técnica. Numa gestão que é considerada vitoriosa, troca-se 10 treinadores. Pois é. Na segunda maior geração. Aí você vai falar para mim que não tem falha na gestão? Se você quiser um ponto maior para você analisar do que isso, imagina, Grazi, vamos lá, vamos citar o exemplo da Agrega. Sim. Como é que tá a tua empresa, Grazi? Você, pô, maravilhosamente meio de uma crescente. Troquei nos últimos X anos 10 gestores que tomavam decisões dentro da minha empresa. Aí eu tenho que mudar a Opa. cultura toda novamente, eu tenho Não, que... primeiro que quem muito troca precisa ser trocado. Exatamente. Se você é uma administradora, uma gestora, uma CEO de uma empresa, que você troca constantemente o cara que toma decisões por você, no mínimo seu RH não funciona nada para você conseguir captar um cara competente, no mínimo, para fazer algo baseado na tua Tem uma gestão. falha, assim, muito gigante no processo. No processo. Muito grande, muito grande. E o Flamengo tem essa falha hoje. E aí, vamos lá, vai começar a entrar psicologia, o negócio aqui agora vai voar. Tá até 2 horas aí, a galera da produção tá preparada. Por que eu tô falando, Grazi? Porque aí entra o quesito desmotivação. E quando o profissional está desmotivado, ele já não rende direito, né? A gente vivencia isso, a gente faz um trabalho lá emocional E intenso. quem é esse carro-chefe hoje do Flamengo que precisa estar motivado o tempo inteiro? É o atleta que está na linha de frente. Sim. E principalmente, quem é o público-alvo do Flamengo? É o seu torcedor. Torcedor. Aí será que é coincidência? Vamos falar de gestão? No Maracanã hoje, como é que é conhecida a torcida do Flamengo, ô Vini? É igual da década de 90? Que nem tinha uma gestão estabelecida naquela época, já era acostumada a sofrer mesmo. Como é que falam que o pessoal fica fazendo o quê quando vai pro Maracanã? Tirando selfie. Celular, aí senta, aí tira foto aqui, tira Elitiza o torcedor, tira, mata parte, que não tem como matar a paixão inteira, mas mata parte dessa paixão que ele tem pelo clube. O torcedor do Flamengo raiz, da Viela, ele passa a enxergar o clube como uma elite, simplesmente uma empresa que deveria humanizar os processos e não humaniza, porque dá foco e dá hoje ênfase a outros quesitos que também tem que serem dados ênfase e foco, mas eles esquecem o torcedor que fica sucateado, fica escanteado, altos valores de ingresso, porque eles estão um pouco se lixando. Eles querem que o cara da alta vá ver o Flamengo, porque ele paga, ele compra alguns pacotes, alguma coisa. Tá um pouco inacessível isso, né? Outro dia nós estávamos até conversando sobre isso. Eu falei, cara, tá muito caro para poder ir pro Maracanã. E hoje, para você conseguir no um jogo do Flamengo hoje, basicamente, você tem que ser sócio-torcedor, né? Se você não for sócio-torcedor, você não entra. É difícil. E mesmo assim, me diz aí outra vantagem do sócio-torcedor sem ser essa. Me fala mais uma aí, lembra mais uma aí. Digamos, sem ser sócio-torcedor? Não, você sendo sócio-torcedor, além de comprar ingresso com um pouquinho maior de facilidade ali, com um pouco mais de facilidade, qual a outra vantagem de ser sócio-torcedor no Flamengo hoje? Você ganha o quê? Nada. E aí? É simplesmente só para você comprar ingresso. O que você começou falando de Flamengo mesmo, Grazi? Que eu esqueci? A maior marca, que não sei o que todo mundo quer ter estampado, tal. Mas o seu plano sócio-torcedor... Eles trabalham muito o marketing, aquela coisa elitizada. Tanto que grandes marcas querem estar estampado na camisa do Flamengo. Mas eles esqueceram da ponta, de quem alimenta, de quem ama, de quem tem aquele coração. Vamos falar do chão de fábrica? Vamos falar do chão de fábrica. A gente está falando ali dos operários, que na verdade é o torcedor, aquele de baixa renda. Que alavanca teu resultado. Que é a grande massa, né? Que é a grande massa. É que faz o e que ama de acontecer, verdade. né? São 50 milhões de apaixonados, é isso, Vini? 50 milhões. Sim. Sabe quanto? Não chega a 200 mil sócios torcedores do Flamengo hoje. Tem. Na verdade, o e tem muito programa, se for... que eu tô sabendo. Pô, Grazi. Se você for parar para analisar... Agrega do Brasil, tá? E se você for parar para analisar, tem uma falha processual aí no programa de sócio-torcedor. Como é que pode 50 milhões de torcedores espalhados pelo mundo e o Flamengo hoje tem um pouco mais de... Nem sei se chega a 200 mil, né? Não, 100 e poucos mil. Então, como é que pode? Sim, você vê que a conta está errada. Contra fatos não há argumentos. Então estou trazendo aqui fatos, não estou trazendo argumentação. Não abre nem discussão isso. Imagina se esse processo ele tivesse mais redondo. Como que essa empresa ela iria explodir ainda mais?
teria um potencial olhando por esse lado, dando uma oportunidade para esse torcedor que não tem o aporte, Se né? o Flamengo tivesse trabalho... tudo redondo, não sobraria tanto espaço, por exemplo, para a mídia alternativa, a mídia independente. A mídia independente nada mais é do que uma brecha processual que o Flamengo deixa por sua desorganização, onde o próprio canal oficial do clube, a Flá TV, onde tenho amigos lá, mas sabe do que eu estou falando. Se tivesse um canal eficiente, Vini, sinceramente, você não ia me assistir, você ia assistir o canal oficial do clube. Porque, teoricamente, seria a comunicação mais efetiva do clube. Mas não. Hoje, alguns canais de mídia independente são maiores, e você sabe com propriedade, do que o canal oficial do Flamengo. Então a gente está falando de acesso. A gente está falando hoje de acesso. Porque nem todo mundo teria condições de ver o Flamengo em canal fechado. De forma correta, obviamente. Né? Então a gente está falando de acesso, de uma massa. Daquela que ama realmente. Também acesso. Mas Sim. eu digo assim, a tratativa, por exemplo, o Flamengo, para você, como eu falei, coração toca coração. Eu não estou falando que o Flamengo tem que ser sempre coração. O Flamengo tem que ser processual, também, pelo tamanho que tem, Sim. tem que ter. Só que ele tem que ter uma gestão clara, uma gestão eficiente e processual. Por exemplo, o Flamengo não tem uma auditoria interna. Quem garante o que acontece ali dentro? Não estou dizendo que tenha, não tem provas aqui. Mas quem garante? O que movimenta mais dinheiro do que o Flamengo hoje, gente? Não tem uma auditoria, não tem um mínimo processual para garantir a estabilidade, por exemplo, do clube. Quem garante, por exemplo, que o Flamengo não vai virar uma SAF? Você acredita nisso? Cara, eu gravei um vídeo, o pessoal achou que eu estava blefando. Mas juro que eu pensei. Porque eu não vejo luz no fim do túnel, Grazi. Eu vou voltar na SAF, mas só para você entender. Quando eu falo de Flamengo, eu falo de pessoas hoje que enxergaram um meio de alavancar suas carreiras internamente. O cara pega um cargo não remunerado no clube e eu não tenho medo, você me conhece, Grazi. Eu estou falando do Marcos Braz. Se envolve na política partidária, se envolve em questões que vão alavancar a própria imagem, passa de 30 mil seguidores para 1 milhão. E a vida dele nunca mais volta a ser a mesma, ele não volta ao sentido. E isso não tem problema nenhum, desde que ele represente de forma profissional o que ele se propõe a fazer. Coisa que eu, particularmente, pelo conhecimento que eu tenho em termos de gestão, o Flamengo não consegue utilizar nem 10% do potencial que teria. E num determinado momento, Grazi, me deu uma loucura, eu falei, Flamengo, eu te amo. Se você quiser, eu trabalho para você de graça. Me bota aí, você vai ter um líder imparcial, você vai ter um cara que vai fazer pelo clube e você vai ter um cara que vai tomar decisões pautadas na humanização processual. E aí, pode ser que dê certo, pode ser que não. Só que aonde eu quero chegar com isso tudo, Grazi? Eu não estou vindo aqui criticar o Flamengo. O Flamengo, assim como o Vini, é o meu maior amor. Tanto que eu venho aqui de S1 Live, representando a empresa hoje que eu trabalho, de comunicação, que é uma das maiores, inclusive, do YouTube. Mas debaixo tem um manto. Sempre eu ando com o meu manto sagrado do Flamengo. Ah, mas você é jornalista, tem que ser imparcial. Bulhufas, eu tenho que ser o que eu quiser ser. Eu saí de uma empresa onde eu estava estabelecido para trabalhar com isso. Eu trabalho numa mídia independente. Então eu sou um jornalista que sou apaixonado pelo Flamengo. Mas de uma maneira geral, por que eu quero chegar nisso aqui? Eu dei uma volta para a galera entender o que mata o processo do Flamengo hoje. Você está querendo me dizer que o Flamengo, só para poder entender e passar para o pessoal de casa, o Flamengo chegou onde chegou, né? Mas ele poderia ser um gigante muito maior, porque o Flamengo tem falha no processo. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, de empresa, vamos olhar o Flamengo agora como empresa. Essa empresa tem um potencial gigante. Muitas vezes eu pego empresas no mercado, não vou citar o nome delas, são empresas muito relevantes que estão dentro do lucro real. Fala, eu trabalho para eu poder minimizar o meu impacto do meu imposto, eu lanço em perda a minha inadimplência. E aí você pensa, aquele percentual que fica, esse cara não poderia pegar esse percentual, trabalhar numa empresa séria, ter um parceiro relevante e trazer ali projetos relevantes para fazer uma liderança mais humanizada, trabalhar o seu colaborador, o seu liderado,
trazer um mastermind, né, um conhecimento intelectual, uma oportunidade. Então você está querendo me dizer que o Flamengo ele poderia hoje ser uma potência muito maior, porque obviamente que ele é relevante, é inquestionável, mas ele poderia estar num topo que ele ainda hegemônico. Não... E não estou falando de performance em campo. Estou falando como empresa. Porque eu fico muito estarrecida quando eu vejo que uma empresa tão grande fala isso para mim. O Flamengo hoje, para você ter uma ideia, né, ele internamente, ele é destruído diariamente, não é pela política. Eu acho a política muito importante. A política, ela democraticamente falando, ela é importante em qualquer segmentação. Sim. Mas no Flamengo não é a política que mata o clube, é a politicagem, que é totalmente diferente. O Flamengo hoje, ele sucumbe pela politicagem e interesses próprios. E quando eu falo que eu não vejo luz no fim do túnel, você sabe o quão otimista eu sou na minha vida pessoal e profissional. E principalmente tratando-se de Flamengo. Queria muito ver o Flamengo bem nesse processo. Só que eu não vejo, porque eu vejo candidatos à presidência do Flamengo envolvidos nessa politicagem também, independente de quem os apoie. Então, como sair? Aí eu trouxe, como eu estava falando anteriormente, um vídeo esses dias falando, será, Grazi, que a única coisa, a paixão do flamenguista diz que não. Mas eu só vejo uma luz no fim do túnel de gestão com uma SAF. Isso aí já é um assunto para um novo episódio. A gente precisa falar sobre isso, porque isso é muito polêmico. E olha polêmico, que, assim, se fosse né? SAF, o que significa SAF hoje no futebol brasileiro? Hoje é salvar o desesperado. É salvar o desesperado, tirar o time, o clube do fundo do poço. Você acredita com veemência nisso? Então, eu não acredito. Eu só acredito numa coisa, que o Flamengo precisa sair desse ostracismo. O Flamengo precisa sair dessa politicagem e dessa busca incansável por interesses próprios. O Flamengo precisa constituir legados, o Flamengo precisa fazer o básico que qualquer empresa que tem um CNPJ aberto faz hoje. É estruturar o seu processo de gestão. Quer crescer? Estrutura seu processo de gestão. Processo é tudo na vida, seja na pessoal, seja na profissional. Então, você falando, me vem na cabeça vários insights e situações e cenários que a gente vivencia no dia a dia. Quando a gente entra em contato com uma grande empresa e a empresa fala, eu só trabalho internamente a minha inadimplência, por exemplo, e eu tenho um cliente que ele só trabalha internamente a inadimplência, lança tudo, né, para o jurídico dele. E ele fala, não quero saber quanto que vai ficar, quanto que eu vou perder. Isso é uma questão, para mim, de gestão. Porque se você tem um parceiro que vai te apoiar, que não vai te gerar custo e vai trazer rentabilidade para a tua empresa, a gente está falando de processo. Né? A Agrega hoje ela faz parte de um processo das grandes empresas. Como eu já falei, faz parte do processo de vendas. A gente está ali agregando, mediando o tempo inteiro. Então, quando eu ouço uma empresa falar, não, a gente não acredita numa parceria, a gente prefere o afastamento, a ruptura da parceria. Porque muitas vezes quando você entra com litígio, eu estou brigando com você literalmente. Eu estou entrando em atrito contigo. Então, automaticamente, Você deixa de ter um cliente. Eu deixo de ter um cliente e perco o quê? Rentabilidade. Então, pelo que você me sinaliza hoje, eu colocando aqui para dentro do meu negócio, eu consigo visualizar que existem esses gaps. Mas acredito muito com veemência por essa marca que eles vão, né, ao longo do tempo avaliar. A gente espera isso. Não Sim. somente por nós três aqui nesse momento falando sobre isso, mas por você, torcedor, que ama, que acredita nessa marca, que é fiel, né? Quantos pais, mães de família estão aí nos ouvindo nesse momento, quantos empresários se conectam com esse assunto. E, Alan, eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter vindo, Vinícius por ter participado, né? E esse foi mais um episódio do nosso Pode Agregar. Vem com a gente, vem com a Agrega Consultoria do Brasil e acompanha esse cara na S1 Live.